Olá e bem-vindos a mais uma edição do Forecasts. Antes de sabermos como o Fed vai agir em relação à taxa de juros, vamos às previsões do dólar diante do real brasileiro. Nossa convidada de hoje é a analista de mercado da London Capital Group, Ipek Oskaderskaya. Ipek, após uma reação instintiva ao rebaixamento para o status junk pela SP, que chocou os mercados na semana passada, o real atingiu uma mínima de 13 anos. Será que mais uma correção para o par dólar real seria possível no curto prazo? Após a venda generalizada da semana passada, o dólar chegou a 3,19 diante do real e uma correção para a faixa entre 2,80 e 2,73 é possível, com retrações de Fibonacci de 23,6% e 38,2% sobre a queda do mês passado. Entretanto, no médio e longo prazo, o real deve se desvalorizar, simplesmente porque o déficit em conta corrente do país não para de crescer. No momento, o déficit é de 4,3% do produto interno bruto. Esses níveis foram vistos pela última vez em 2001, quando o real sofreu depreciação antes de começar a atrair investimentos. Se o país não conseguir atrair investimentos a partir de agora, o déficit em conta corrente vai gradualmente desvalorizar o real. O rebaixamento para junk não ajuda a atrair investidores. À medida que os riscos financeiros aumentam, a saída de capitais no médio e no longo prazo acelera e a correção fica limitada, pois os macrofundos vão seguir essas oportunidades de compra e manter a pressão de alta sobre o dólar diante do real. Obviamente, todos aguardam a decisão da taxa do Fed nesta quinta-feira. Qual é a sua expectativa? Você acredita na possibilidade de um aumento em setembro? Como será o desempenho do par no médio prazo? Como você mencionou, estamos falando de incerteza, que é a palavra de ordem no momento. É provável que haja um aumento da taxa. Os títulos soberanos dos Estados Unidos têm uma chance de aumento de 32% esta semana. Entretanto, é importante lembrar que ninguém tem certeza nesse estágio. E mesmo que a taxa seja elevada, o futuro permanecerá incerto, porque teremos que esperar para ver como a economia americana e mundial vão reagir. A questão sobre como o aumento será implementado, gradualmente ou de uma vez só, ainda permanecerá. Entretanto, no curto prazo, um aumento da taxa do Fed poderia ser um alívio para o mercado e daria mais espaço para o real, considerando o contexto. Compre o rumor, venda o fato. O dólar já se valorizou em 50% diante do real desde janeiro. E no médio prazo, vemos apenas uma direção. Uma desvalorização do real é inevitável, até que um sólido capital de longo prazo seja gerado e mantido. No Brasil, foram propostos novos cortes de gastos e aumentos de impostos, em um esforço para reduzir o déficit do orçamento. 26 bilhões de reais em despesas seriam cortados em 2016 e 28 bilhões de reais viriam do aumento de impostos. Com essa situação política complexa e as perspectivas orçamentais, será que essas propostas chegarão a algum lugar? Qual será o impacto sobre o par no longo prazo? Como você disse, o Brasil também tem um déficit no orçamento e a equipe de Dilma está em conflito. O Congresso tem sido um obstáculo para um plano de orçamento sólido desde que a presidente foi reeleita no ano passado. Os formuladores de política vêm tentando há meses chegar a um consenso em relação aos gastos do governo e os cortes no orçamento. Os investidores precisam de um orçamento sólido para desenvolver seus negócios e provavelmente deixarão o Brasil se não tiverem certeza sobre a solvência do governo. Por outro lado, o recuo da economia requer apoio do governo para impulsionar a atividade, porque as variáveis fundamentalistas do Brasil estão se deteriorando à medida que as discussões sobre um orçamento continuam. São tempos difíceis para o país. O atraso nas negociações resulta em menos convicção no mercado e em rebaixamento de classificação de risco. As incertezas políticas poderiam se escalar e teríamos uma saída de capitais do real. Portanto, a nossa previsão de médio prazo é de R$4 e um aumento da taxa de câmbio para 4,2550 é possível nos próximos 6 a 12 meses. Muito obrigada pela participação e por suas previsões, Ipek. Isso encerra essa edição do Forecasts, mas continuem clicando de volta no site da Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais!